Deputado, mas o senhor não acha que há um erro de comunicação da direita no que se tange essa pecha que foi colocado pela mídia na direita de ser todos bolsonaristas? Sim. Porque, veja bem, claro. O que a mídia bate? Se você é de direita, você é bolsonarista. Sim. E nem toda pessoa de direita ela é bolsonarista. Tem gente de direita que pensa fora da caixa. Sim. Aí o que acontece? Quando você vai lá e defende as pautas de direita, a mídia vai e te taca a pecha de bolsonarista. Sim. E eu não vejo a direita, entendeu? Eu não vejo os comunicadores de direita falando, ó, pessoal, é o seguinte, eu sou de direita, então as pautas da direita são tal. Isso não quer dizer que eu sou bolsonarista. Isso quer dizer que eu defendo as pautas da direita, mas essa pecha já grudou. Nós estamos discutindo aqui. Mas, pastor Fábio, se esses comunicadores, se esses influenciadores ousarem fazer isso, eles perdem seguidores. E eles vivem disso. Por quê? Porque o grande mercado da internet, ele é bolsonarista na sua essência. Eu sempre digo o seguinte, pastor Fábio, a direita é maior do que o bolsonarismo porque veio antes dele, ok? Então, mas não se manifestava antes dele. Não, né? sim, mas é maior, ok? Certo. Assim como, presta atenção, o conservadorismo, pastor Fábio, é maior do que a direita. E por quê? Porque o conservadorismo, ele não é uma ideologia, ele é um princípio. O conservadorismo, ele perpassa os campos ideológicos e partidários. Você vai ter o conservadorismo na extrema direita, você vai ter na direita, no centro e, acredite, na centro-esquerda. Você vai ter gente de esquerda que é conservador nos costumes. As pessoas pensam que progressismo e esquerda é a mesma coisa. Assim como não é a mesma coisa, extremismo e direita. Não é a mesma coisa, ok? Mas como a esquerda abraçou o progressismo, você acha que toda a esquerda ela é progressista. Você quer ver aqui um detalhe? Durante todos os governos do PT, pastor Fábio, nós não tivemos vitórias progressistas. Sabe aonde que nós perdemos, nós conservadores cristãos, para o progressismo? Na Suprema Corte. Foi ali que nós perdemos. Nem quando nós éramos minoritários na política, quando só tínhamos Magno Malta como senador em 2012, e surgiu a tal PL 122, que ia arrasar com a igreja. Sabe por que não arrasou? Porque Magno Malta e lideranças evangélicas conseguiram fazer um acordo com o presidente Lula na época, e Lula sancionou a famosa Lei da Liberdade Religiosa. Então, nós perdemos para o campo progressista na Suprema Corte. Então, somente voltando aqui rapidamente, o que eu penso é o seguinte: nós erramos porque nós passamos a ter uma espécie de idolatria por Bolsonaro. Nós criamos um bezerro de ouro dentro da igreja, não é? Pastor Fábio Pimenta, nós somos cristãos evangélicos, pastores há muitos anos. Pastor Fábio, o senhor lembra que os nossos pais na fé, quando eles pediam para que a igreja pudesse aplaudir alguém, honrar alguém, eles diziam assim: irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida do Fábio. Não era assim? Sim. Por quê? Porque nós tínhamos tanto medo de dividir a glória e a honra que é do Senhor, principalmente dentro do santuário, que a gente nunca direcionava o aplauso direto para a pessoa, para não ofuscar, olha o nosso receio, a glória que era do Senhor. Muito bem, nós passamos a gritar mito, cara, dentro do templo, dentro da igreja. E isto é culpa de Bolsonaro? Não, ele é ímpio. É ímpio. Tanto que ele, inadvertidamente, fez o que nenhum outro presidente da República, depois que a República foi constituída, fez: consagrar o Brasil a Nossa Senhora. Só quem tinha feito isso foi Princesa Isabel no tempo do Império.
Nenhum outro presidente ousou fazer isso. E Bolsonaro fez. Ok? Eu liguei para o assessor do governador Tarcísio. Liguei para ele. E vou falar com o Tarcísio assim que eu estiver com ele. Eu falei assim, fulano, Tarcísio é de qual igreja? Ele está membro aonde? Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu estou vendo ele pregando. Ele está membro aonde? Ele falou, não, ele ainda não é membro de nenhuma igreja. Foi batizado aonde? Não, ele ainda não é batizado. Eu falei, irmão, como é que ele está pregando? Aí é que chamam ele, eu falei, manda ele parar. Manda ele parar. Tá mexendo no sagrado. Tá misturando o sagrado. Quando eu tiver com o Tarcísio, eu vou dizer, não entre pelo caminho de Bolsonaro, não faça isso. Porque no dia do juízo, haverá mais misericórdia de Deus para um Lula da vida, que disse que jamais entrará num templo para pedir voto, ou para fazer política, do que para quem usufruiu do voto evangélico, entrou na igreja evangélica, leu um textozinho bíblico, ludibriou a todos nós, porque você não ludibria quando você diz, olha, eu não sou crente. Não sou crente. Eu não vou pregar porque eu não sou crente. Eu não sou da igreja, eu não sou batizado, eu não tomo ceia, eu não tenho pastor, eu não tenho comunhão. Então, talvez o que as pessoas estejam vendo aqui no Ottoni, não é que o Ottoni parou de ser de direita, eu sou o mesmo. O que eu fiz foi o seguinte, eu realmente resolvi voltar para a minha origem. Eu sou pastor. E eu preciso, como pastor, dizer para os meus irmãos, independentemente de quem esteja sentado naquela cadeira, esta nação é do Senhor, varão. Mas um homem igual o Tarcísio, que se constitui como uma autoridade constituída pelo próprio Deus, não pode receber oportunidade na igreja para dar uma saudação ou até para pregar? Ele pode receber a oportunidade na igreja para falar com a igreja, porque ele é o governador do estado e você precisa respeitar uma autoridade. Se é no altar ou embaixo do altar, fica por conta de cada pastor. Se é só apresentar ou entregar o microfone, fica por conta de cada pastor. Mas tem coisa que só cabe ao sacerdote. Pastor. Não era permitido ao rei levar a arca. Oh, mas não é o rei? Sim, é o rei, mas não é sacerdote. O senhor também não acha que muito disso é culpa dos presidentes de convenções que, vendo uma oportunidade de acessar o poder com mais facilidade, então abriu as portas da igreja nesse modelo que o senhor falou aqui? Porque, veja bem, antigamente, eu sou filho de pastor. Sim. Meu pai foi pastor presidente por muitos anos. E o que acontecia? Quando um político chegava na igreja, ele era apresentado, né? Sim. A família era apresentada, todos ali saudáveis, e Recebido beleza. com honra. Depois, com essa ascensão da política dentro da igreja, porque eu não sou contra a política no conceito de ensinar sobre ela. Claro, Nós óbvio, temos que ensinar. óbvio, claro. Agora, o que aconteceu? Os pastores vendo oportunidade, foi como aquele escândalo que aconteceu com o Gilmar Santos. Sim. Né? O senhor sabe, o Gilmar Santos era um ícone ali nos Gideões e pelo Brasil, e foi se meter com uma coisa tão besta, que foi a questão das Bíblias lá, e acabou gerando toda Barra aquela de ouro, situação. O ministro Então, da Educação, né? Isso. e gerou toda essa polêmica, praticamente quase acabou com a carreira dele pastoral, porque hoje muitos pastores não aceitam que ele pregue em cima dos seus púlpitos. Mas o senhor não vê também isso culpa, não só do político, mas também culpa dos pastores? Porque na igreja que eu sou pastor, eu recebo todos os políticos, trato bem, só que eu não dou esse tipo de oportunidade. Não dá acesso a eles. Não dou acesso. Tipo assim, nos bastidores, sentar, conversar, Claro, se expor. Agora, no horário de um culto, que nem acontece por aí, entra o candidato ou entra o político, e aí entra uma comitiva, interrompe o culto. Sim.
começa aquela questão da salva de palma, gritar, não só no caso do Bolsonaro, mito, ou outros, o governador, e interrompe o culto, e eu já tive no momento de ver a interrupção de um culto e interrupção da palavra. Ó, depois vai continuar a palavra, o governador vai falar. Pastor, na verdade, nunca a culpa será do político. Nunca a culpa será do político. A culpa será sempre do sacerdote. A culpa será sempre do ministro de Deus que está ali e que tem que tomar conta do ambiente de culto. Deus confiou, foi a ele a igreja do Senhor e não ao político. No caso que eu citei aqui, com muito respeito, que eu disse a um dos assessores e a um dos homens próximos do nosso querido Tarcísio, nosso governador de São Paulo, eu disse isso por quê? Porque eu não espero, nesse momento de ebulição política que nós estamos vivendo, que os pastores tenham essa sensibilidade de não franquear ao governador, porque ele prega, ele fala muito bem, ele é filho de crente, não é? Então, é por isso que eu me remeti diretamente ao assessor dele e vou me remeter a ele, tá certo? Por quê? Para que ele tome cuidado, até porque eu acho que ele vai me entender mais do que Bolsonaro. Quando eu estive com o Bolsonaro em uma viagem em um dos centenários das Assembleias de Deus em Belém do Pará, eu disse assim, presidente Bolsonaro, nós estamos indo na festa da nossa igreja mãe no Brasil, Belém do Pará. Quando o senhor chegar lá, e se alguém ousar começar mito, o senhor fale o seguinte, gente, só um minuto, aqui não, porque aqui nós adoramos a Deus. Presidente, o senhor vai ganhar o povo, Aí ele entrou, começou mito, mas ele se alimentava disso, não é culpa dele, certo? Então, quando eu quero alertar o governador Tarcísio, é justamente por isso.